Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex. Hoje eu quero te falar de um assunto muito legal. Vou fazer uma comparação com você entre dois mercados e vou te explicar de forma rápida e simples dois conceitos, tá? O conceito de volatilidade e o conceito de, vou colocar junto aqui, volume. Quero falar sobre esses dois conceitos e como que isso se aplica no Forex, em qualquer mercado financeiro para a gente, e que implicações isso tem de forma muito prática. Mas antes eu quero te pedir uma coisa: se essa série de vídeos que eu estou te fazendo em 2019 estiver fazendo sentido e te ajudando de alguma forma, deixa o seu like, que é importante para entender isso. E é claro, o próprio YouTube interpreta que você gosta desse tipo de vídeo e ele vai sempre te notificar sempre que eu postar algum vídeo novo. Para isso você também tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para que você possa receber os e-mails sempre que eu postar um vídeo novo a respeito de Forex, tá? E verifica a tua inscrição. O YouTube às vezes faz dessa, né? Tem pessoas que estão inscritas e acabam não recebendo notificação, ou percebe que se desinscreveram sem querer, ou seja, o próprio YouTube, né, se atrapalhou aí e desinscreveu essas pessoas. Então já verifica se você está inscrito, ativa o sininho e deixa o seu comentário a respeito desse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais técnico. Os últimos vídeos eu tenho feito mostrando o meu rosto, e nesse vídeo eu vou te falar de dois conceitos importantes e por que o mercado Forex é muito particular, peculiar, diferente de outros mercados. Primeiramente, volatilidade e volume. Tem gente que acha que é a mesma coisa e não é, tá? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes e nós vamos entender que existe uma relação inversa entre eles. Quanto maior um, menor é o outro, ok? Primeiramente, o que é volatilidade? Vamos entender isso de forma bem rápida, vou me esforçar para esse vídeo não ficar grande. Volatilidade. Volatilidade nada mais é do que o quanto que um ativo oscila, ou valoriza, se desvaloriza, muda o seu preço ao longo do tempo. Então nós temos basicamente a volatilidade, a variação de preço frente ao tempo. Bom, nós temos duas variáveis nessa ideia, né? Nós temos o preço, vou colocar aqui P, uma variável, e nós temos o tempo, vou colocar T. Basicamente, a volatilidade diz o seguinte: vamos imaginar agora com um exemplo prático, tá? Imagine que você está negociando lá o EURUSD, por exemplo, e que ele, por exemplo, em um determinado dia, então vamos colocar aqui, isso aqui sendo a variável T de tempo, isso aqui sendo a variável P de preço, tá? É o que você tem no seu gráfico aí. Imagine o seguinte: o EURUSD, em um determinado dia, ele abriu o dia a 1,13, vamos colocar aqui um número redondo, 1,13, caiu para 1,12, tá? Só para ficar numa conta exata, então 1,12, e ele subiu para 1,15, tá? 1,15. E fechou em 1,14. Só para a gente ter aqui um exemplo bem certinho, 1,14. É claro que isso aqui no EURUSD seria um movimento muito grande, mas só para você entender. Volatilidade é essa variação percentual, essa variação em pips, ou variação percentual geralmente se faz em porcentagem, tá? Do preço ao longo do tempo. Todos os ativos e o dinheiro, ele oscila, muda, né, seu valor ao longo do tempo, e volatilidade é isso. Em um dia como esse, por exemplo, onde a mínima do dia foi de 1,12 e a máxima foi 1,15, tá? A variação do preço frente ao tempo ao longo desse dia, por exemplo, foi de 300 pips. Ou 3 centavos. 300 pips. 1,12 a 1,15. Ok. A volatilidade é isso, tá? Variação do preço frente ao tempo. Maravilha. De forma simples, tá? Tem um montão de fórmulas que a gente poderia pensar aqui, mas não veio ao caso, só quero te explicar o conceito. Geralmente, a volatilidade é calculada em termos de porcentagem.
E existe uma razão pela qual a porcentagem não é priorizada no Forex. Isso é tema para outro vídeo, senão a gente vai ficar muito extenso. Por exemplo, então, se nós pegarmos 300 pips, ou 0,3, né, que aqui foi 0, o real foi 0,03, tá? Então 0,03. Dividir por 1,15, qual que foi a variação percentual do EURUSD nesse dia? Isso aqui é uma coisa que é raro acontecer, principalmente no EURUSD, e a gente vai entender por que, que o mercado está diminuindo cada vez mais a sua volatilidade. Vamos entender. 0,03, que é 300 pips, dividido por 1,15 vezes 100. Nós temos que essa volatilidade desse exemplo que eu acabei de dar para você foi uma volatilidade de 2,60%, 2,6% no dia. Ok? Só para frisar então, para a gente já acabar essa parte de volatilidade, volatilidade é a variação do preço de um determinado ativo dentro do tempo. Nós podemos calcular a volatilidade de um par em cima de horas, dias, semanas, meses, anos, o tempo que você quiser. Basta você ver qual é a variação, quanto que o preço oscilou desde a máxima até a mínima dentro desse período e você vai descobrir a volatilidade. É algo bastante simples. Existe um zilhão, né, de formas e de aplicações do uso da volatilidade, mas para você entender de forma muito sucinta é isso. Tá? O que é volume? Volume não tem nada a ver com volatilidade, é exatamente o oposto. Volume é quantidade de dinheiro financeiro, de volume financeiro ou de dinheiro que é negociado em um determinado ativo. Então, por exemplo, imaginemos a mesma situação em um par, vou escrever aqui, vou escrever com esse aqui que já fica, tá? Euro USD. Imagine que em um determinado dia ele teve 300 pips de movimento. Entre parênteses, volatilidade, tá? Ok. Imaginemos que a cotação tenha sido de 1,15. Então a cotação máxima 1,15, tá? 1,1500, que vai representar, então, conforme nós já vimos, 2,6% de volatilidade. Ok. Agora imagine o seguinte: o volume não tem exatamente, não tem uma relação, não é a mesma coisa, como algumas pessoas dizem, não é a volatilidade. Por quê? Volatilidade é a movimentação. O volume é a quantidade de dinheiro. Imagine que durante esse dia em questão, o EURUSD tenha movimentado, vamos lá, tenha sido transacionado somente no EURUSD, vou colocar um valor aqui qualquer, tá? Como, né, o EURUSD é um dos pares, é o par que mais movimenta no Forex, então imagine que tenha passado $1 trilhão em negociações que envolvem o euro e o dólar, $1 trilhão, ok? Isso aqui, se ele fosse $1 trilhão, ou se ele fosse 800 bilhões de dólares, esses dois últimos elementos é o volume. Geralmente, no mercado de futuros, ou no mercado de ações, ou no mercado Forex, isso é calculado em lotes ou de outras formas, para não falar um valor tão grande. Então, nós temos aí, por exemplo, 10 mil lotes, 20 mil lotes, 50 mil lotes, basicamente porque um lote é igual a $100 mil de negociação. Volume é isso. Número de contratos, cada mercado pode ter a sua própria forma de calcular esse volume, número de contratos, lotes, enfim, tá? Então perceba que são duas coisas diferentes. E por que isso é importante para a gente entender? Primeiro, uma coisa importante, o Forex é um dos mercados menos voláteis do mundo. Forex é um dos mercados menos voláteis do mundo. Não sei se tem outro mercado menos volátil que o Forex, tá? Por quê? Porque ele é um mercado de maior volume do mundo. Diógenes, como assim?
Se o volume é alto, a volatilidade não tinha que ser alta? Não, exatamente o contrário. Quanto maior o volume de negociação, quanto maior a quantidade de traders, quanto mais dinheiro, e volume tem tudo a ver com liquidez, tá? Quanto mais volume é transacionado em um determinado ativo, maior é a liquidez. E quanto mais líquido é esse mercado, menor é a volatilidade. Diógenes, eu não estou entendendo. Por que isso? Não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser volume alto, volatilidade alta? Não. Eu vou te explicar por quê. Imagine o seguinte, imagine que um mercado existam 50 participantes, ok? 50 participantes em um determinado mercado. Entre compradores e vendedores, a soma de todos é de 50 participantes. Tá? Então nós temos aqui um determinado ativo e esses 50 participantes negociam esse ativo, onde aqui nós temos o preço, aqui nós temos o tempo, beleza. Imagine que esse ativo custe 10 dólares. Essa ação ou essa moeda, o que você quiser imaginar, 10 dólares. Tá? Para que o preço vá de 10 para 11 dólares, se nós temos 50 participantes, é uma situação onde pode ser que um desses, que não exista tantas pessoas dispostas a negociar dentro desse. Pode ser que não exista tantas pessoas dispostas a negociar esse ativo a 11 dólares. Nós temos 50, tá? E se não tiver ninguém disposto a negociar a 11 dólares, por exemplo, então nós temos um determinado ativo, ele está a 10 agora, e eu quero negociar esse preço, esse ativo a 11. Só que como eu tenho 50 pessoas, pode ser que não exista ninguém querendo comprar ou vender, negociar esse ativo a 11. E o próximo preço, a próxima linha de preço, onde tem pessoas querendo negociar esse ativo, é 12, por exemplo. O que vai acontecer com o preço? O que tende a acontecer com o preço nesse caso? Tá? Tende a acontecer que de 10 ele vai ter que pular para 12. Porque no 11 não existe ninguém querendo negociar. Nós temos um mercado pequeno, de apenas 50 pessoas. É um ativo que custa 10. E eu quero negociar ele a 11. Só que dos outros participantes não tem ninguém para tomar a contraparte, para negociar comigo a 11. E o preço tem que ir para 12 ou para 13. Agora imagine um outro mercado que tem, tá? Vamos imaginar a mesma situação, só que esse mercado tem 50 mil pessoas. 50 mil não, vai ficar muito, muito distante. Vamos pensar 500 pessoas. Só para você entender que é um mercado maior. Okay? E eu tenho aqui, de novo, o mesmo ativo a 10. E aí a probabilidade, a chance de que existam pessoas dispostas a negociar esse ativo a 11 é muito maior em um mercado onde existe mais pessoas, por exemplo, do que em um mercado onde existe menos pessoas. Se aqui no mercado onde eu tenho 50 participantes, a probabilidade de encontrar alguém que esteja disposto a negociar nesse preço não é tão alta, em um mercado onde eu tenho 500 participantes, a probabilidade de que alguém esteja interessado em negociar aqui no 11, por exemplo, é muito maior do que nesse primeiro mercado. E, portanto, o preço não necessariamente precisará sair de 10 e ir direto para 12, o que causa a maior volatilidade. Mas ele pode encontrar a contraparte aqui no 11. Então é o seguinte, para você entender, quanto maior é o volume financeiro do mercado, vamos desenhar setinhas, deixa eu apagar isso aqui. Quanto maior é o volume financeiro de um mercado, menor tende a ser a sua volatilidade. Por quê? Agora imaginemos o mercado Forex, que é o mercado de maior volume do mundo, de maior liquidez do mundo. Nós estamos falando de um mercado aqui que seria um mercado maior, vamos dizer, que tem 500 milhões de pessoas, sei lá, de traders ao redor do mundo que estejam dispostos a negociar. Se você pegar o USD, que é o par mais negociado do mundo, você sempre vai encontrar alguém querendo comprar, vender aquele par em um determinado preço. Logo, o mercado não precisa andar tanto para conseguir satisfazer a maior parte desses traders.
Em um mercado onde eu tenho menos participantes, onde eu tenho menos volume financeiro, existe chance de que em que muitos desses preços haja buracos. Tá? Vou explicar isso agora já para fechar esse vídeo. Em um mercado com poucos participantes ou com pouco volume financeiro, existe chance, vamos desenhar isso aqui de novo. Vamos lá, agora desenhar bem grandão aqui para já ficar. Imagine esse gráfico, tá? Em um mercado com poucos participantes, existe uma boa possibilidade de que existam muitos buracos. Então você tem um ativo aqui que ele é negociado a 10. E aí tem a escala de preços 10, 11, 12, 13, né? 9, 8, 7, por aí vai. Em um mercado de pouco volume, ou seja, tem pouco dinheiro, tem poucos participantes, não tem tanta gente negociando, existe muita probabilidade, uma boa possibilidade de que existam buracos aqui, onde em algum determinado nível de preço não exista ninguém querendo negociar nesse mercado. E logo, para acontecer o próprio mercado e para o mercado andar, para o preço andar, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar andar mais para que ele consiga satisfazer esse cara aqui embaixo que está querendo comprar ou vender. Deixa eu marcar de outra cor. Querendo comprar ou vender nesse nível aqui embaixo. Então, o ativo estava sendo negociado a 10 e eu quero vender ele a 10. Só que não tem ninguém querendo comprar ele a 9, não tem ninguém querendo comprar ele a 8, mas tem alguém lá embaixo querendo comprar a 7. Porque o mercado é pequeno, porque o volume é baixo. Ou o contrário, eu quero vender, ou eu quero comprar, eu quero vender a 10, por exemplo. Né? Ou eu tenho a 10 e quero vender. Só que não tem ninguém que queira comprar a 11. Vai ter um cara querendo comprar lá a 12. E o mercado vai ter que andar mais para conseguir satisfazer essa galera. Quando o volume é maior, ou existe mais participantes, existe mais dinheiro, o mercado é mais líquido. Isso quer dizer que aumenta a probabilidade de que em todos os níveis de preço exista alguém aqui querendo negociar. Em todos os níveis de preço tem alguém querendo comprar, querendo vender e tudo mais. Por quê? Por causa que o mercado é muito maior. Por isso que volatilidade é uma coisa e volume é outra. Quanto maior o volume de um mercado financeiro, como o mercado Forex, por exemplo, que é o mercado de maior volume do mundo, quanto maior esse volume, menor tende a ser a volatilidade. É por isso que o Forex é o mercado de menor volatilidade no mundo, ou um dos menores, tá? Mas eu sei que o mercado de ações, por exemplo, movimenta muito mais que o mercado Forex. Aquilo que o mercado Forex oscila em um ano, é normal uma ação oscilar na metade de um dia, ou em um dia, tá? Você pega aí um par, vamos fazer um cálculo agora, só para a gente ver exatamente. Estou aqui com o EURUSD, vou colocar o divisor de períodos, e agora nós estamos, hoje é dia 7 de março. Vamos pegar então o dia 7 de março de 2018 para a gente ver qual que foi o preço, né? 7 de março. Aqui, um ano atrás, tá? Então deixa eu tirar isso aqui, só colocar uma setinha para não atrapalhar a leitura. Minha setinha tá por aqui, ok. Então olha, esse aqui é o candle do dia 7 de março, exatamente um ano atrás. Certo? 7 de março de 2018. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ver qual foi o preço da abertura. Que o preço da abertura foi esse aqui. Deixa eu mudar isso aqui também. Esse foi o preço da abertura no dia 7 de março de 2018. Vamos fazer só para você entender o que é a volatilidade ao longo do tempo. Qual que é a máxima desse período? A máxima foi isso aqui em 1.2475. Então vamos colocar aqui, vou colocar os dados, abertura, não lembro agora qual que foi aqui, deixa eu ver. A abertura foi 1.24195. 1.24195, ok? Máxima
essa aqui foi a máxima de janeiro, de março, 1.2477 vai ficar, 1.2477. É lógico, vai ter alguma diferença de pips aí, mas tá tudo bem. Qual que é a mínima até o momento? A mínima é essa aqui, ó, em 1.12115. Máxima, ok. Mínima 1.12115, se eu não me engano. Deixa eu só conferir. É isso aí. Desde a máxima, nós vamos fazer agora, vamos ver qual foi a variação em pips desde a máxima até a mínima. Então nós temos 1.2477 menos 1.12115. Nós tivemos 1.265 pips de variação ao longo de 12 meses. Então, 0,12655 foi a variação do EURUSD ao longo dos últimos 12 meses. E agora eu divido esse valor pelo preço da abertura, dividido por 1.24195 vezes 100. Eu tenho que, ao longo dos últimos 12 meses, o EURUSD ele oscilou o seu valor em 10,18%. 10,19% para arredondar. 10,19%. O EURUSD movimentou em um ano 10%, desde o preço da abertura, a máxima e até agora, tá? Isso é a volatilidade. Em termos de porcentagem, movimentou 1.200 e alguns pips, eu não vou lembrar aqui o cálculo que eu acabei de fazer, mas ele movimentou 10,19%. Não é difícil uma ação movimentar isso em um dia ou em 2 dias. É por isso que o mercado Forex, por ser tão líquido e por ter tanto volume, ele tem menos volatilidade, porque ele não precisa andar tanto para satisfazer todos ou uma parte dos seus participantes, dos seus compradores e vendedores. Se nós olharmos no gráfico semanal, dá para fazer esse cálculo. É lógico, existem períodos de maior volatilidade, de menor volatilidade, mas ainda assim o mercado Forex tem essa característica e isso tem algumas vantagens que eu posso falar em outro vídeo. Espero que você tenha entendido o tema principal desse vídeo, tá? Que você tenha gostado e, é claro, deixa o seu like para eu entender que isso te ajuda a entender, a compreender um pouco mais a respeito do mercado. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E eu quero te pedir uma coisa, se você não está inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações e manda esse canal para aquele seu amigo trader que está aprendendo e precisa entender essas paradinhas que eu estou te explicando aqui e entender, aprender a gerar resultado da forma correta. Um grande abraço, fica com Deus, te vejo amanhã no próximo vídeo. Até mais.